E vamos para uma pauta leve, né, minha gente? Porque na Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, o cantor, compositor e escritor Caetano Veloso falou sobre um abalo em sua sexualidade. Conta tudo, Paulinha. Pois é. O Caetano teve um painel com o filósofo espanhol Paulo B. Preciado. Eles discutiram temas como sexualidade, gênero, o período em que o cantor passou preso durante a ditadura militar. E aí um trecho dessa conversa chamou a atenção, trecho no qual Caetano diz que o cárcere abalou sua sexualidade. Vamos conferir. O espaço muito masculino da prisão militar, sobretudo, estar ali causou um outro apagão no Narciso aqui, que foi a atração sexual ou sentimental por homens, entendeu? Eu fiquei com uma rejeição sexual com relação à figura dos homens que eu não tinha e que, ao contrário, fazia parte, porque eu sei lá, o modelo de masculinidade que me foi ensinado desde a infância pela sociedade não foi aceito por mim como indiscutível. Ao contrário, foi algo com que eu tive uma relação de mais do que desconfiança, uma relação de problematização, entendeu? Que nunca morreu. Você sabe que quando saiu Narciso em Férias a primeira vez, faz mais de 20 anos, o Luiz Carlos Maciel, que era um diretor de teatro e de cinema, foi jornalista, também um grande escritor crítico, ele escreveu que, lendo Verdade Tropical, ele tinha chegado à conclusão, ele dizia com uma certa ironia, um pouco quase pejorativamente, mas não era, que Caetano finalmente se definiu. Ele não é heterossexual, não é homossexual e não é bissexual. E essa conversa repercutiu na internet. Eu vou ler aqui o que publicou no Twitter o Leandro Narlock, que é aqui da Jovem Pan, do programa De Tudo Um Pouco, que eu acho que resume a tônica da polêmica. Narlock sintetizou aqui no tweet dele. Vamos ler o tweet do Narlock. Impressão minha ou Caetano Veloso está sugerindo que a cura gay existe. Cancelem-no, ele clama aí no final desse Twitter. Será? Vamos cancelar? Genial. O que vai acontecer aqui sobre isso? Adriles Jorge. Leandro Narlock tem razão? É isso mesmo que Caetano Veloso quis dizer? A cura gay existe? Eu não concordo com o termo cura gay. Não se cura o que não é doença, o que é simplesmente uma preferência de papel normativo de ordem sexual. Agora, que a sexualidade humana tem a origem biológica, forte, genética, isso é evidente, mas que ela sofre um tipo de interferência direta do meio, da construção do seio familiar, com seus amigos, o meio sociocultural em que você está, isso é evidente. E isso é amplamente negado pelos movimentos LGBT, né? Porque eles têm medo do quê? Exatamente de que possa ser a sexualidade aferida como uma coisa que pode ser transformada, que a homossexualidade pode ser transformada. E eu acho que pode, em grande medida. A gente já falou aqui da escala Kinsey, né? De uma fluidez sexual do 0 a 6, o 0 completamente hétero, o 1 aquele que tem uma coceirinha, o 2 que tem algum desejo latente homossexual, o 3 o bissexual, o 4 ao 6 em diante. O teu é 1.8. O meu é 1.8, que algumas transexuais me deixam um pouco confuso, mas eu gosto das moças. O Caetano, é óbvio que ele está entre o 2 e o 3, né? Se o Maciel tem problema em definir o Caetano, eu defino. O Caetano é um bissexual com trauma homossexual. Então, essa questão leva à seguinte problematização. A construção sexual depende das variáveis. Eu já conversei com lésbicas que falaram que tiveram traumas infinitos em relação às suas relações com os homens. Ou seja,
Isso pode afetar a sexualidade para um lado ou para o outro. Já falei aqui também da construção da sexualidade da época de Platão, em que os homens, rapazes, crianças, adolescentes, eram iniciados sexualmente por outros homens e se transformavam, eventualmente, se não em homossexuais, em bissexuais. Já falei de tribos indígenas que homens eram criados como mulheres e se transformaram em homossexuais. Ou seja, o Bolsonaro tem um pouco de razão aí. O meio afeta, sim, a sexualidade das pessoas. A questão é, isso é um mal? Isso é um bem? Isso assegura que os papéis normativos da família, do núcleo familiar, possam ser alterados em alguma medida? Eu acho que não. Eu acho que o meio heterossexual ainda é e sempre vai ser predominante exatamente pela condição biológica que a gente tem de reprodução. Mas que o meio pode afetar e afeta de maneira muito clara a sexualidade, pode. E aí a gente entra na questão da cura gay, que eu acho um nome ruim para uma coisa que pode ser boa. Um homem casado, por exemplo, que tem uma sexualidade predominantemente heterossexual. E aí vem o movimento LGBT, se o cara tem uma atração por outros homens, ou a mulher tem outra atração por outras mulheres, vem e fala, você tem que sair do armário. Ele não quer sair do armário porque ele não está no armário, ele quer renunciar a um tipo de desejo homossexual que ele tem para preservar a sua família, sendo que ele pode gostar eventualmente mais da própria mulher, sim. E qual seria o problema dele procurar uma ajuda psicológica ou psicanalítica para resolver esse problema? Até porque, Paulo, você que é casado, o Joel que foi casado, a Paulinha que é casada, sabe muito bem que a unidade familiar do casamento, essa unidade conservadora, que é a unidade, que é a base da tessitura social, ela é feita de renúncia sexual. Então você pode e deve renunciar em grande medida a parte da sua sexualidade em nome da sua esposa ou do seu marido, da criação dos seus filhos. E o Freud já dizia isso. A civilização nasce da renúncia sexual. E na medida em que você percebe que a sua sexualidade é construída com traumas, com percepções, com a sua criação familiar, através dos seus amigos, através do seu meio sociocultural, ela é construída também em parceria com a sua tendência biológica, você pode sim procurar uma ajuda psicanalítica para resolver esses problemas sexuais que você tem, sem necessariamente falar em cura gay. Caetano está dizendo explicitamente, que é um ex-bissexual, estou te definindo, viu, Caetano? Ex-bissexual que, pelo trauma da prisão, renunciou ou teve apagado o seu desejo por homens. Se isso não é um ex-gay ou um ex-bissexual que teve a sua sexualidade transformada pelo entorno, eu não sei o que é. Enfim. Joel Pinheiro, e para você, como é que você interpretou a fala do Caetano? Eu acho engraçado como um certo setor da direita parece tão desesperado para combater um inimigo que eu estou pesquisando aqui, não existe. Estão combatendo esse seguinte inimigo, não, a sexualidade seria 100% definida pela genética, pela biologia. Eu estou pesquisando aqui, eu nunca ouvi gente defendendo isso com força, talvez um outro militante específico, não sei, mas em geral, há quase consenso que não. Existe uma influência clara de fator genético, como também existe um fator hormonal, como existem fatores do ambiente, que da pessoa e da vida dela, e fatores ambientais que estão fora aí do escopo genético. Isso eu estou falando que dizem sites como BBC, CNN, New York Times. Não existe essa ideia de que não, o pessoal progressista precisa defender até o fim que a sexualidade seja algo definido apenas pela genética, imutável, não sei o quê. A sexualidade da pessoa, ela pode se transformar ao longo do tempo, isso é parte da vida também. Acho que na maioria das pessoas não se transforma muito, né? Chega ali na adolescência e acaba ficando aquilo pro resto da vida, mas em outros pode se transformar também. Existem casos em que a pessoa muda a orientação sexual dela. A questão é, por que isso não é uma cura gay? Porque isso não, chame do que quiser, uma coisa que dê para transformar, que dê para você fazer uma intervenção planejada para mudar a orientação sexual da pessoa. Porque até onde a gente sabe, essas mudanças se dão por fatores que a pessoa vive e que são processados de uma forma muito individual por ela, numa certa direção. Uma outra pessoa passando pela mesma experiência do Caetano, talvez até tivesse o efeito contrário, talvez ela virasse homossexual depois de um grande período numa prisão, por exemplo. Isso também pode acontecer. Então, quer dizer, não existe como você pegar a experiência que alguma pessoa teve e do relato dela sobre uma possível transformação da sua orientação sexual e transformar isso num processo reprodutível e potencialmente universal, de que você diz, se eu quero então fazer com que homens, sei lá, percam a atração sexual por homens, então faça isso. E daí ele se tornará menos atraído por outros homens. Não existe nada disso até hoje. Todo mundo que diz que consegue, com uma intervenção,
mudar a orientação sexual de uma pessoa numa certa direção, está mentindo. São charlatães. Não se conhece nenhuma possibilidade hoje em dia de se fazer isso. Então, cura gay não tem nada a ver com o que o Caetano está falando. Está falando, olha, eu tive essa experiência e sinto ela como tendo produzido esse efeito em mim. Há também que se questionar, é claro, até que ponto o Caetano está falando a verdade sobre si, ou se conhece profundamente mesmo, não sabemos. Cada pessoa vai processar de um jeito diferente. Mas o fato da sexualidade, da orientação sexual poderem potencialmente mudar, terem fatores do ambiente e do comportamento, não apenas fatores genéticos, nada disso significa que a cura gay é verdadeira e que funcione, nem nada disso. Vamos lá. Peraí, Posso Adriles, calma, porque eu quero ouvir a Paulinha sobre claro, o tema. com certeza. Vai lá, Paulinha. Eu achei interessante que o Adriles usou essa palavra trauma, né? Realmente, nas nossas vidas, a gente pode passar por traumas, até heterossexuais, né? Uma mulher abusada pode nunca mais, enfim, querer ter nada com ninguém, né? Trauma realmente é alguma coisa que marca a vida. Mas eu acho que as pessoas nascem para o que elas são. E muitas se escondem pelo que a sociedade impõe, né? Muitas vezes um homem homossexual escolhe ter uma mulher não porque ele é bissexual, mas porque foi assim que ele acha que ele tem que fazer para se encaixar, né? Pela criação que ele teve, enfim, são inúmeras razões, até pela crença religiosa. E aí a pessoa vive infeliz, né? Ela não é quem ela é de verdade. Isso traz infelicidade para a pessoa e para todo mundo, né? A gente sabe disso. É sobre isso que os LGBTQI+ falam. De você não poder ser quem você é por causa das imposições sociais, que é o que normalmente acontece. Adriles. Eu concordo com a Paulinha. Tem esse lado, sim. Mas tem o outro lado. Se, eventualmente, a sexualidade é construída também socioculturalmente, a gente percebe, por exemplo, esses movimentos progressistas mais radicais, e que cada vez ficam mais normais, eles têm um combate muito incisivo à masculinidade, né? A gente acabou de falar do caso do Márcio Smelling, a gente fica meio confuso entre saber o que é uma masculinidade, o que é uma pessoa que se aproxima de uma mulher de uma maneira incisiva ou tóxica, ou de uma maneira normal e padrão. E essa confusão é muito feita em cima da castração de qualquer tipo de elemento de masculinidade. Alguns conservadores, muitos conservadores, dizem que há uma castração dos homens, do ímpeto masculino, de que tudo que foi conquistado, não só a questão sexual que incute no comportamento mesmo, né, da virilidade, da força, da hegemonia, é construída como uma coisa, percebida como uma coisa tóxica. E aí, quando o Caetano fala que é um ex-bissexual, que ele fala isso explicitamente, a gente fica confuso realmente. Como a Paulinha bem disse, a sexualidade envolve os papéis normativos e de uma maneira muito confusa. Por exemplo, a bissexualidade masculina, ela é muito mal vista pelas mulheres, de uma maneira sexual. Se você se revela, se alguém se revela um bissexual, a sua capacidade, possibilidade de encontros afetivos sexuais com mulheres diminui drasticamente. Ao contrário, a bissexualidade feminina é encarada de maneira muito tranquila e como um certo fetiche sexual em relação aos homens. Isso é machismo tóxico? Não. Isso é uma complacência maior à fluidez sexual feminina, e essa fluidez não é colocada no âmbito masculino da mesma forma. Ou seja, culturalmente, talvez a gente tenha que evoluir muito para perceber que todos nós somos fluidos. Perfeito. Com um tipo de tendência, e que da mesma forma que homossexuais são colocados de maneira estigmatizada por uma sociedade heteronormativa, cada vez mais também um homem mais másculo é visto de maneira preconceituosa, como a que o Caetano viu. Eu tenho problemas com a questão do papel do homem. Talvez alguém tenha um problema em relação ao papel do Caetano. O dia que a gente conseguir comungar nossas sexualidades em comum de maneira mais democrática, a gente vai virar uma civilização que se castra menos. Vamos girar